Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida, louvado seja o nome do Senhor. Agora lembramos daqueles queridos irmãos que nesta manhã estão sofrendo, famílias lutando contra o câncer, contra outras doenças, famílias com crianças adoecidas. Ó Deus bendito, a família do pastor Porto, rogamos as tuas bênçãos, as tuas consolações no Espírito Santo, para o pastor Gilberto, para a família do pastor Ferrão, ó Deus, consola cada coração, ó Deus, ajuda cada um na sua necessidade. Aqui há irmãos nossos que estão em grandes lutas, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, toma cada um deles em tuas mãos e confirma neles a tua vitória, porque bem sabemos que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou e se entregou em nosso favor. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica no Salmo 62, versos 1, 2, 5, 7 e 8. Você pode ficar em pé? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Congregação? Só dele é a minha rocha, só ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, eu não serei abalado. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Todos. Só um momentinho, vocês então vão repetir aquilo que vou dizer. Confiai nele, ó povo. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos. Em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Resta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender, não é, pastor?
o que Deus está falando. Quando fica em silêncio, é porque está trabalhando. Resta somente esperar o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, exalte o Senhor. Com quê? Com muito louvor. Chamamos aqui o grupo coreográfico Monte Oreb. Você quer sentir poder? Você quer ver hoje glória? Abre bem o coração, determine a vitória. Vai ver o céu se abrir e também fogo descer. E não tenha medo, irmão, deixa Deus usar você. Você vai ver como é gostoso, como é glorioso viver na unção, ter autoridade pra dizer pro mal, tu tá amarrado em nome de Jesus. Ter sapato de fogo, vestimenta de fogo, capacete de fogo, andar em brasa do céu. Vai dando glória, porque o varão está passando agora. E vai passando, renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. E vai passando e renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. Se você não fala em línguas, hoje aqui vai falar. Se estás desanimado, você vai se levantar. O negócio aqui é sério, não é uma ilusão. Se aqui entrou Tomé, vai ser transformado em fé. E vai passando, renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo
Irmãos, está conosco para concluir o trabalho que ele começou na abertura do congresso, o pastor João Reinaldo Purim Júnior, o Purim. E é com muita alegria que nós chegamos a esse momento e passamos a palavra a ele, porque com toda certeza Deus o usou, tem usado e vai usar para nos transmitir a sua mensagem. Então nós vamos neste momento ouvir a mensagem de Deus para os nossos corações. Mas antes da mensagem eu vou orar pelo pastor Purim. Eu vou pedir para que você ore também comigo, que você fique em pé, que você estenda a sua mão em direção a ele, para que Deus derrame sobre ele toda a unção, para que Deus continue no seu ministério, para que Deus o leve agora. Ele está retornando ao Rio de Janeiro após a mensagem, tem um compromisso ainda hoje, vai celebrar um casamento. Vá devagar e com cuidado nessas estradas, não é? Então vamos orar ao nosso Deus. Estenda a sua mão em direção ao pastor Purim. Eu sei que esse gesto é só simbólico, é só uma expressão do seu coração. Ó Deus, nós colocamos o teu filho em tuas santas mãos. Continue, ó Deus, usando, continue falando por meio e através dele, para que possamos ouvir do Senhor a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Abençoe e guarda a sua família. Abençoe e guarda, ó Deus, e faz prosperar o seu ministério. E leve-o agora, ó Deus, na tua santa proteção. Livra-o de todos os perigos do caminho. Guarda-o de todo o mal. E permita, ó Deus, que ele chegue até o Rio de Janeiro, na tua santa proteção. Que tudo, ó Deus, transcorra na tua paz. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gilton. Eu não tenho mais tanta pressa assim de sair hoje. Quando nós estávamos fechando a nossa programação, de fato havia um casamento marcado para hoje, mas eu avisei, falei tanto com esses meninos, né? Você se programou direitinho para o seu casamento, está tudo certo. Quando chegou no início de janeiro, ele percebeu que estava faltando várias coisas para que o casamento acontecesse hoje. Eles tiveram que remarcar o casamento, esses meninos, essas meninas, né? A gente vai vivendo e vai vendo como essa meninada não tem nada na cabeça, né? E aí, então, estou mais tranquilo, pastor Gilton, graças a Deus. Eu preciso só voltar logo para casa, que eu estou com saudade da minha família, mas não preciso sair aqui numa sangria desatada, ainda vou desfrutar de mais uma sobremesa com os irmãos. Não é? Muita gente perguntando por mim ontem. Eu não sumi, não desapareci, não voltei para o Rio, não. Eu aproveitei que eu não tinha compromisso na programação e fui visitar minha irmã, que mora aqui a 1h40, em Pirassununga, e fui almoçar com ela. E aí ficamos lá juntos e voltei mais tarde, mais noite. E aí, quando eu cheguei um pouco cansado, eu não vim ver as minhas meninas, não é? Meninas e meninos, não é? Que fizeram, já soube que fizeram bonito ontem à noite, junto com as outras que participaram aqui da festa de ontem à noite. Os irmãos viram muita chuva, não é? Ontem à noite foi uma noite muito, muito chuvosa. Não sei quantos estão acompanhando, mas há muitos estragos na cidade de São Paulo. 12 pessoas mortas por conta das chuvas de ontem e de hoje de manhã. Então, que Deus nos guarde nas estradas. Essa chuva está caminhando para o Rio. Então, é bem provável que nós vamos pegar a estrada com muita chuva. Então, que Deus guarde as caravanas, que Deus guarde os nossos carros, a quem veio de carro como eu, e que todos cheguemos seguros, sem pressa, né? É sempre bom chegar, mesmo que cheguemos tarde, mas chegar, não é? E que Deus abençoe. Agora mesmo recebi fotos do meu amigo, pastor Paulo Moncalvo, que é pastor em Itapevi, aqui nessa região, e houve muito alagamento, famílias da igreja dele estão desabrigadas, e eu orei pelo pastor Paulo, que é carioca, não é? E trabalha aqui na cidade de Itapevi, em São Paulo, e pelas famílias que estão desabrigadas. A chuva é tão boa quando ela cai macia, né? Mas quando ela cai fazendo estragos, como as chuvas de ontem, não sei se você... Aqui dentro do hotel a gente não tem muita noção, mas aí por fora choveu muito. Então, que Deus nos guarde nesse dia precioso. Tem sido tão bom estar com vocês. A gente acaba lembrando daquele clichê, tudo que é bom dura pouco, né?
A gente tem que começar segunda-feira, pastor Gil, porque terça é um dia menos, a gente passa muito rápido, não é? A gente chega e já acabou. Tem que começar segunda. Por que não segunda, né? Já que ano que vem vai ser 15 anos, não que eu estou me oferecendo para voltar ano que vem. Não necessariamente, né? Porque você tem que trazer outros. As pessoas têm direito de ouvir outros, né? Tem tanta gente boa. Mas já pensou se ano que vem começasse na segunda e fosse até sexta? Vai ficar mais caro um pouquinho, né? Porque aumenta o preço, evidentemente. Aí, viu, Judite? Vale a pena, não é? E foi fantástico, tem sido fantástico estar com vocês aqui, queridos. É tão gostoso. Eu vou dizer o que disse na primeira noite, nem todos estavam, mas vocês são uma inspiração. Ver a alegria de vocês. Eu lá na igreja tenho que ficar apagando incêndio, quando as minhas adolescentes vão lá na frente fazer coreografia. Aí depois eu tenho que ficar resolvendo, porque tem um pessoalzinho lá que não gosta, que não gosta de dançar lá na frente, isso é falta de reverência. Aí eu venho aqui e vejo uma jovem e duas jovens aqui na frente fazendo coisa. Eu falei, vou levar para o Meia, vou resolver o meu problema lá, porque aí, se elas fizerem isso lá, ninguém vai poder dizer, porque são irmãs queridas já com idade, né? Que não tem mais a idade das meninas, que geram tanta polêmica, né? Eu vejo gente de cara feia lá, desculpa, queridos, mas é o que eu vejo lá da frente, tá bom? Quando tem lá as nossas adolescentes, tem um pessoalzinho que fica carrancudo, abaixa a cabeça, porque não gosta de coreografia no culto, aí eu venho aqui para o Vida Radiante e as irmãs fazem coreografia. Ah, que beleza! Muito bom. E fui muito tocado pelo solo da irmã que cantou o poder da oração, o louvor que invade os céus quando nós oramos e louvamos ao Senhor em meio às nossas tribulações. Deus seja louvado por esses dias. Deus seja louvado pelo seu amor por nós, pelo jeito dele nos amar, que é a graça que ele derramou sobre nós. Eu quero, nesta última oportunidade, compartilhar com vocês o texto em que o apóstolo Paulo relata um pouquinho do seu testemunho. Ainda bem, pastor Gilto, que hoje a gente olha para trás, ainda bem que eu não mandei os esboços, porque o pastor Djalmir, nos cultos de ontem e de hoje, ele abordou um dos temas que eu abordaria. Falei, então, deixa eu mudar aqui, o pastor Djalmir já falou sobre a graça como a força no meio da fraqueza, não é? E eu, então, escolhi outro texto do apóstolo Paulo, em que ele também testemunha do valor da graça na vida dele, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 ao 11. Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia aí. Eu vou conectá-la aqui, porque eu já faço parte desta geração. Cadê o irmão Rogério aí, que é o homem da tecnologia? Não é? E aí você tem que... Muitos aqui já estão com o seu celularzinho aí com a Bíblia impressa, com a Bíblia baixada, o aplicativo, né? Hoje a gente tem que falar na Bíblia, na igreja, abra a sua Bíblia, então conecte a sua Bíblia, então abra o aplicativo da Bíblia, mas fecha os outros, fecha Facebook, fecha o WhatsApp, fecha o Snapchat, né? A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 ao 11. Diz assim o texto bíblico. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Isto que vocês creram é o Evangelho de Cristo. Paulo está escrevendo para os gregos.
A cidade de Corinto era essencialmente uma cidade helenizada, que é o termo que nós usamos para aqueles lugares que tinham a influência da cultura grega. Havia, sim, muitos judeus convertidos, mas Corinto era uma cidade complicada. Por isso, a primeira carta aos Coríntios ela é tão direta e tão contundente na disciplina, na organização da igreja, em colocar as coisas nos seus lugares, em que Paulo condena o pecado, como o incesto, Paulo condena a libertinagem, Paulo condena a desordem dentro da igreja, Paulo coloca a liturgia no seu lugar, Paulo trata do exercício do ministério por meio dos dons. A igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo. E nela nós encontramos uma igreja que estava carente da verdade, da essência da verdade, e Paulo então escreve esta carta para ajudá-los a compreender e a praticar o verdadeiro evangelho. E Paulo então vai terminar este capítulo, capítulo 15, abordando um tema que era difícil de entrar na cabecinha daqueles irmãos, que era o tema da ressurreição. Porque os gregos, influenciados pela filosofia grega, acreditavam, ou melhor, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Dentro do conceito filosófico grego, a vida é uma só, e o corpo era uma prisão da alma, e uma vez que a morte acontecesse, a alma estava livre para viver, não no conceito da ressurreição, mas simplesmente no conceito da finitude. Acabou, a alma está livre, mas ninguém sabe o que vai acontecer depois. Paulo, então, traz o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando que a verdadeira liberdade é a eternidade com Cristo no céu. Por isso, ele, então, vai tratar da ressurreição neste último capítulo. Mas ele introduz o tema ressurreição, mostrando que isto só é possível porque existe uma dádiva, porque existe um poder, porque existe um milagre que aconteceu na vida da humanidade. E esse milagre se chama graça. Além das outras definições que a gente tem compartilhado, e eu já ouvi alguns testemunhos que a definição que eu sugeri a vocês abençoou o coração de vocês, eu fico muito grato a Deus. Se por isso só já valeu a pena, eu saio daqui satisfeito de você aprender que graça é o jeito de Deus nos amar. Mas eu também vejo que graça, além disso, é o retrato do poder de Deus em fazer milagres. E milagres não se explicam pela física, pela química, é justamente porque é milagre. Se alguma coisa consegue ser explicada, deixa de ser milagre. Por isso que a racionalidade, por isso que a ciência se debate tanto para tentar explicar as coisas, para esvaziar o sentido de um milagre, para esvaziar o sentido do transcendente, para trazer a materialização daquilo que nós cremos é imaterial, mas é real. Paulo aqui vai dar o seu testemunho. Paulo aqui vai mostrar que a graça fez o maior milagre que ele pode relatar: a sua própria vida transformada. O texto-chave desse trecho que lemos é o versículo 10, quando Paulo diz: porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Note bem que Paulo não diz eu sou quem eu sou. Ou seja, para mim isso é um detalhe muito importante nesse texto. Porque Paulo não está preocupado com a sua identidade ou com a sua identificação. Mas Paulo está preocupado com aquilo que a graça fez lá dentro. Não apenas pelo que as pessoas veem, mas naquilo que ele efetivamente é, por meio de uma moralidade, de uma ética transformada. O que mudou no apóstolo Paulo, a gente sabe que mudou o seu nome, né? Ele se chamava Saulo e depois começou a ser conhecido como Paulo, numa mudança visível numa mostra visível desta transformação que a graça realiza na vida de quem a desfruta e de quem a conhece. Mas Paulo está destacando aqui que o que mudou foi primordialmente a sua atitude. A graça realiza o milagre de nos transformar, mudando o nosso jeito de ser. Se uma vez que a graça
revela-se como o jeito de Deus nos amar, a graça opera em nós a novidade de mudar o que fazemos. Esse texto vai me deixar impactado, porque Paulo vai além daquilo que é filosófico, vai além daquilo que é teológico. A graça não se define por um conceito, a graça não se define por uma tese teológica, a graça não se define por uma frase. Paulo está dizendo assim: eu defino a graça de Deus. Eu defino o que é graça pelo que eu sou, mas muito mais pelo que eu faço. Porque Paulo vai dizer, primeiramente, eu sou o menor dos apóstolos, e ele vai dizer por quê. Já vamos voltar nesse ponto. Mas, principalmente, ele vai dizer, sabe por quê? Porque eu não faço mais o que eu fazia, eu não sou mais conhecido pelo que eu praticava, mas a graça mudou o meu jeito de ser. Queridos, isso confronta-se e afronta a nossa natureza humana. Porque é muito comum nós ouvirmos e até dizermos também, não só os outros falam, mas nós também falamos: ah, mas eu sou assim mesmo. Especialmente, com todo respeito aos cabelos brancos e às peles enrugadas que eu tenho entre nós, e eu não fico fora dessa descrição, por isso que parece, mas eu não sou tão assim como vocês acham. A irmãzinha, a senhorinha lá do shopping estava errado quando me ofereceu o cartão de estacionamento. O senhorzinho do mercado também, eu não sou tão... Eu sou bem mais jovem do que pareço. Mas o fato é que, muitas vezes, eu me escudo nesta afirmação e digo assim, mas eu sou assim mesmo. Quantos de nós nos escondemos, e ainda mais, quanto mais o tempo passa, a gente fala assim, ah, mas eu fui assim a vida toda. Eu fiz isso a vida toda. E aí é aquela síndrome de Gabriela, conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. Tem muito crente que sofre desta síndrome de Gabriela. E fala assim, ah, pastor, mas eu sou difícil mesmo, eu sou assim mesmo. E sabe o que mais? Ainda bota Deus no meio. Porque fala assim, Deus me fez assim. Já pensou se Paulo dissesse, Deus me fez assim? Matador de crente, matador de criança, de filho de crente. E digo mais, Paulo já disse isso, eu me orgulhava do que fazia. Quando Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar desta graça que o fortalece no meio da fraqueza, Paulo devia ter uma luta interior muito grande. Paulo era gente como a gente. Ou você não acha que Paulo, de vez em quando, podia acordar no meio da noite sonhando com o martírio que ele ocasionou a tantos crentes? Será? Alguns propõem até que talvez o espinho na carne fosse a culpa dele, porque o espinho é um mistério, ninguém sabe o que é. Pode ser a sogra, pode ser, pode ser. Como a gente não tem indício de que Paulo era casado, apenas conjecturas, porque Paulo se diz membro do Sinédrio, e havia uma lei que para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Mas como Paulo nunca fala do seu casamento, podia ser a sogra, ou talvez podia ser a própria esposa, porque ele não fala dela em lugar nenhum. Mas ainda bem que o espinho na carne fica um mistério, sabe por quê? Porque serve como um coringa. A gente acaba conseguindo aplicar o conceito do espinho em várias situações da nossa vida. Talvez Paulo pudesse referir a alguém que o perseguisse no ministério. Porque Joel fala, o profeta Joel usa a expressão espinho em si mesmo, diante dos seus inimigos que o perseguiam. Essa é a visão de Shedd. Dr. Shedd sugere que talvez Paulo se referisse a alguém que o perseguia constantemente no ministério apostólico. Estava sempre ali espizinhando. Mas eu também gosto de pensar que talvez Paulo pudesse ter como espinho na carne a culpa que ele carregava de tudo aquilo que ele cometeu no passado. Ele era um assassino. E um assassino bem pago pelo Império Romano. E você acha que o apóstolo Paulo, de vez em quando, acordava no meio da noite assim, puxa vida, quantas pessoas boas eu matei. Ou deixei matar. E ele fala, eu assisti, lembra da morte de Estevão?
Diz o texto que Saulo assistia a tudo em silêncio. Ele era objetivamente um malfeitor ou até silenciosamente concordando com tudo aquilo. E agora Paulo vai dizer, graça não é só o jeito de Deus me amar, mas graça revela a mudança do meu jeito de ser. Pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. Portanto, nós não temos desculpa para dizer assim, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fiz isso. E o que é sempre foi assim? Talvez nós nos escondamos nessa afirmação quando nós estamos querendo justificar a nossa fraqueza. A nossa fraqueza diante da tentação. Talvez a gente esteja justificando a nossa timidez diante da responsabilidade de agir e de rebater as ofensas ou os nossos interlocutores, e a gente se cala diante de um debate, de uma defesa da fé, e fala assim, não, mas Deus me fez assim, eu sou muito tímido. Pior ainda é quando a gente usa essa desculpa para sermos pessoas amargas, mal-humoradas, ofensivas, grosseiras. E olha, como tem gente grosseira, como tem gente que é, no sentido da má educação, desrespeitoso com os outros. Ou talvez pessoas que se escondam nessa sua própria natureza, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e vai dizer, Deus me fez assim. Paulo vai dizer assim, eu nasci assim, mas um dia eu levei um tombo, caí, e Deus me levantou de um outro jeito. A graça nos transforma o jeito de ser. E como isso acontece? Neste capítulo nós vamos ver pelo menos 3 indícios claros de como a graça transforma o nosso jeito de ser. Primeiro, lá no versículo 1, logo de início, Paulo vai dizer, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Olha aí a palavra firmeza do nosso tema. A graça nos mantém firmes se nós nos mantivermos firmes no evangelho que nós aprendemos na palavra. Ou seja, a graça transforma o nosso jeito de ser na medida em que nós aceitamos e abraçamos o evangelho como um todo. O problema é que nós seccionamos a nossa vida com Deus e dizemos assim, isso é fácil fazer. Isso já não é tão fácil fazer. E o que não é tão fácil fazer eu deixo de lado. Perdoar, amar os inimigos, vencer as minhas tentações. Não, mas ir para a igreja, cantar louvores, ouvir o pastor, ir para o retiro, isso tudo é fácil. Por quê? Porque é bom para nós. Tem sobremesa, tem piscina aquecida, tem passeio em Monte Sião para comprar roupinha de malha, né? Tem um monte de coisa agregada que você fala assim, ir no Congresso Vida Radiante é fácil, e se isso é ser crente, eu estou nessa. Quantas pessoas estão dentro do contexto da igreja, mas não são igreja, porque estão vivendo o evangelho capenga, porque não é o evangelho todo. E o que Paulo está dizendo? Vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Paulo não está diminuindo aqui a salvação pela graça por meio da fé. Mas Paulo está dizendo assim, ou esta graça se mostra pelo jeito que vocês vivem, firmes no evangelho, abraçando o evangelho como um todo, dizendo assim, se Deus mandou, se Jesus fez, eu tenho que fazer também. Se este é o exemplo de Jesus, é assim que eu tenho que viver. Há um bom tempo no ministério, eu vou fazer agora, como disse para os irmãos, fiz 22 anos de ministério pastoral, e esse tem sido o meu desafio sempre, minhas palavras, minhas pregações, o meu próprio desafio pessoal, eu digo que ou a gente é igual a Jesus, ou o evangelho é vazio. Aí uma vez uma pessoa me procurou no gabinete, marcou para falar comigo, falou assim, pastor, a sua mensagem para mim ela é utópica, ela é fantasiosa, porque ninguém vai conseguir ser igual a Jesus. Aí eu falei para essa pessoa, então você já começou errado. Porque Paulo disse que queria ser igual a Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outro lugar, em Filipenses 3, Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
Então, se esta pessoa chega para mim e fala assim, a mensagem do Evangelho de que eu devo ser igual a Jesus é fantasiosa, essa pessoa ainda nem entendeu o que é o Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo é, a salvação é vista, é concretizada, é desenvolvida. É interessante que lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, desenvolvam a salvação em vocês. Interessante isso. O desenvolvimento da salvação é a identificação que temos com a verdade da palavra. Então, a graça transforma o nosso jeito de ser, na medida em que nós abraçamos a palavra e procuramos viver nela, inteiramente, firmemente. É muito comum a gente se apegar apenas às coisas que nos fazem bem, às caixinhas de promessas. Eu tenho em casa, cresci com caixinha de promessa, era desafiado a sair de casa puxando uma, mas depois eu comecei a perceber que parecia muito mais um realejo. É da época de vocês, realejo. É da época da professorinha. Hoje, infelizmente, não tem mais, mas era muito bonitinho, né? Roda a manivelinha, aí vem um periquitinho e tira uma sorte. Parece que muitas vezes para a vida do crente é assim também. Toca a manivelinha do culto, a gente vai lá com o biquinho do periquitinho e tira uma promessa. Você fala assim, essa é a promessa para mim. Ótimo, que bom, é a palavra de Deus, e a palavra nunca volta vazia. E se ela tivesse também mandamentos, ensinamentos, desafios? Se tivesse ali, além de promessa, tipo, perdoem a quem tem ofendido vocês. Amem os seus inimigos. Vós, maridos, amem cada um a sua própria esposa. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Não, normalmente a caixinha de promessa, ela só tem Salmos, ela tem Provérbios, ela tem Eclesiastes, ela tem 1 Pedro 5, sobre lançar a ansiedade, ela tem sobre buscar o reino de Deus e para todas as coisas serem acrescentadas. A gente só pega as partes que nos favorecem. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam se apegar firmemente à palavra que lhes preguei. E o que Paulo pregou? A salvação por Jesus Cristo, como um todo. E sermos iguais a Jesus. Portanto, a graça muda o nosso jeito de ser, na medida em que nos apegamos à palavra e nos dispomos a cumpri-la e a vivê-la. Depois, em segundo lugar, no versículo 3, Paulo vai começar a dizer qual foi o evangelho que ele pregou, a palavra que ele pregou. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Paulo agora vai fundamentar a sua palavra nas Escrituras. A graça só é graça se ela refletir quem Deus é nas Escrituras. Por isso é tão importante conhecer as Escrituras. Como é que Jesus se defendeu da tentação no deserto? Usando as Escrituras. E por quê? Porque Satanás, na sua astúcia, ele usou também as Escrituras. Se você estudar a tentação de Jesus em Mateus 4, você vai descobrir ali que o diabo vinha a Jesus citando as Escrituras. E ali havia trechos de Salmos, especialmente o livro de Salmos, que eram como os cânticos que eles conheciam bem na prática da religiosidade judaica, só que Satanás pegava pela metade o texto bíblico, pegava só um trechinho que lhe era conveniente, ou então deturpava o sentido daquele texto no seu contexto, tentando fazer o quê? Enganar Jesus usando a própria Escritura. Olha que perigo. Muitos podemos ser enganados por falsas doutrinas e que às vezes nos são ensinadas pela própria Escritura. E aí Paulo vai dizer, tudo o que eu ensinei foi baseado coerentemente nas Escrituras. E foi testemunhado por muitos. Paulo está usando aqui o exemplo de Pedro, de Tiago,
de mais de 500, como ele fala, de outros apóstolos e dele mesmo, para dizer: a graça tem sido testemunhada em toda a história na vida dessas pessoas. A graça muda o nosso jeito de ser, como tem mudado a história de tantos outros. É tão bom ouvir as histórias do que Deus está fazendo na vida de pessoas tão comuns quanto eu e você. E essas histórias nos inspiram porque elas refletem o poder da palavra, o poder das Escrituras. E esta graça transforma a todos. Sabe por que não é à toa que Paulo faz uma citação direta a dois nomes aqui: Pedro e Tiago. Este Tiago certamente não era o Tiago discípulo, mas era o chamado tradicionalmente como Tiago justo, ou um dos meio-irmãos de Jesus. Jesus teve uma família. Se você ler os evangelhos, você vai ver que José e Maria teve outros filhos também. Maria não foi só mãe de Jesus. E aí você vai encontrar, por exemplo, em João, no texto de João capítulo 7, versículo 5, em que João relata que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Entre eles, certamente, Tiago. Mas depois, em Atos, capítulo 1, versículo 14, vamos ver a igreja reunida na casa de Maria, a mãe de Jesus, e diz lá que estavam Maria e os irmãos de Jesus. E por que agora Paulo vai citar Pedro e Tiago neste contexto aqui? Porque a graça transformou Pedro, como nós vimos no dia da abertura à noite. E agora Tiago, que era um que não cria, passou a crer porque viu e conheceu o Jesus ressurreto. Há um texto não canônico que relata esse momento de um diálogo possível, porque a gente tem que estudar a Bíblia também se preocupando com aquilo que se descobre paralelamente ao relato sagrado que nós conhecemos, que é a Bíblia Sagrada como um todo. A gente chama do livro canônico. Mas existem muitos outros livros e relatos, cartas, epístolas, que são descobertas pelos estudiosos. E há uma delas que relata o testemunho de Tiago justo, que dizia o seguinte: eu estou decepcionado, porque o meu irmão disse tudo o que faria, mas eu não consegui vê-lo. E disse que ele ficou sem comer durante todos os 3 dias, sem comer e beber, dizendo assim: eu só volto a comer se meu irmão aparecer para mim de novo. E diz a tradição, nesta carta, neste livro apócrifo, né, diz a tradição que Jesus apareceu a ele e ofereceu-lhe comida, e foi quando ele voltou a comer e passou a crer em Jesus. Por isso, alguns acreditam que Paulo faz questão de citar Tiago nesta carta aos Coríntios, porque dentro do contexto paralelo, fora do contexto canônico, Tiago era alguém que se sabia, não acreditava em Jesus, e que só creria em Jesus se ele aparecesse ressurreto. Então Paulo fala assim: vocês conhecem a história de Tiago? Pois é, o próprio irmão dele não cria nele, mas Jesus apareceu a ele. E ao servir a ele a refeição, seu irmão saiu do jejum que estava fazendo e passou a crer no seu Senhor, seu irmão Jesus Cristo. Isso mostra que Pedro e Tiago eram pessoas que tiveram dificuldades para crer. Pedro negou Jesus. Pedro se intimidou diante da reação. Pedro tentou fugir da responsabilidade e por isso foi frustrante, foi triste para ele negar Jesus 3 vezes. E Paulo faz questão de mostrar que Jesus apareceu a Pedro, apareceu a Tiago e finalmente apareceu a ele. O que Paulo está dizendo? Aos indignos, aos que não mereciam, mas a graça os transformou. E Paulo termina essa história dizendo dele mesmo: porque eu não mereci nunca, mas ele apareceu para mim também. A graça muda o seu jeito de ser. E Paulo vai dizer: eu persegui a igreja de Deus. E aí vem o versículo 10 e começa assim: mas eu costumo sempre dizer lá na igreja, quando prego, que uma das coisas mais lindas que existe na Bíblia são as conjunções adversativas. Em geral, as conjunções refletem e revelam a graça de Deus. Porque você aprendeu lá no tempo da professorinha
que as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, elas iniciam uma nova ideia, diferente da que vinha sendo contada. Ela, na próxima frase, ela vai contrastar com aquilo que foi dito, vai se contrapor, e, neste caso, vai mostrar uma realidade nova. Aí Paulo diz: eu persegui a igreja de Deus, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vivi assim, eu cresci assim, mas pela graça. Pode observar quantas vezes na Bíblia aparecem conjunções adversativas, e você vai perceber que elas introduzem, elas fazem a transição para o que Deus está fazendo. Vinha a tempestade, mas pela manhã vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Comece a fazer esse exercício na sua leitura bíblica, e você vai perceber que todas as conjunções adversativas, elas introduzem, elas transicionam para o que é a graça de Deus. E ela é totalmente contrastante com aquilo que vem dito antes. Ela transforma, ela renova, ela muda, e ela não deixa-nos desculpas. E é o que Paulo vai dizer aqui: a graça para comigo não foi inútil. Por quê? Porque eu agora não tenho desculpas. E isso, para mim, é o terceiro grande ensinamento desta palavra. A graça torna-nos indesculpáveis diante do amor de Deus. Por quê? Porque nós temos o costume de projetar para os outros as nossas falhas. É muito raro alguém que disse: não, eu errei, eu dei mole, foi porque eu não quis ou porque eu não me cuidei. A gente sempre vai dizer que foi o outro que nos provocou, foi a circunstância que nos induziu, foi a necessidade que nos provocou. A gente vai sempre dizer que a responsabilidade é do outro. Normalmente diz: ah, pastor, o senhor não conhece o meu marido. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha mulher. Ah, pastor, a igreja que eu frequento é muito... Ah, pastor, meu filho. Pastor, se o senhor tivesse meu filho na sua casa, o senhor entenderia. Sim, muitas vezes as circunstâncias explicam, mas elas quase nunca justificam tudo. E o que Paulo está dizendo aqui? A graça não foi inútil para mim, porque ela foi suficiente para mudar a minha vida. E é pela graça. O que significa que quando nós estivermos diante de Deus, é o que Paulo diz quando ele escreve a esses Coríntios, no capítulo 10, que todos nós, capítulo 10, ele vai dizer que todos nós deveremos comparecer diante de Deus. E lá não terá desculpa. Quando a gente se aparecer diante de Deus, a gente se apresentará diante dele e ele vai falar assim: mas por que você... E aí você vai poder dizer lá: ah, pastor, foi meu pastor que ensinou errado. Ah, Jesus, foi o Gilton lá que deixou eu fazer. Ah, foi a circunstância que me levaram a isso. Ah, Jesus, foi a necessidade. Mas aí Jesus vai dizer: mas o que você fez com a graça que eu lhe dei? Paulo diz que a graça não foi inútil para ele, porque ele fez jus. Ele fez jus. Ele diz no versículo 11: eu trabalhei, eu me esforcei. E ele fala assim: até mais do que os outros, mas não por mim mesmo. Aí Paulo dá uma correção: não, tudo pela graça de Deus em mim. Portanto, a graça muda o meu jeito de ser, para que eu não tenha desculpas de não ser o que eu tenho de ser, pelo que Jesus quer que eu seja. Isto é graça. Não apenas o jeito de Deus me amar, mas também o milagre de mudar o meu jeito de ser. E ainda há tempo. Ainda há tempo. Para Paulo houve tempo. Paulo teve quase a metade da sua vida inteira para viver e testemunhar da graça. O ladrão na cruz teve tempo suficiente para experimentar a graça de Deus. Todos nós temos tempo ainda para experimentar a graça de Deus,
que revela o jeito de Deus nos amar, mas que também muda o nosso jeito de ser. Quando nos apegamos firmemente à palavra, quando reconhecemos que Ele nos alcançou, sendo nós quem éramos, mas principalmente no final aqui, quando a gente decide não tornar esta graça inútil, mas tê-la como a razão de sermos o melhor que nós pudermos ser, iguais a Jesus. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo agora? Porque o que nós cremos, como diz o apóstolo Paulo, é que a graça nos torna quem devemos ser. A graça baseada na palavra, a graça baseada na nossa história de transformação, a graça nos movendo a fazer o que fazemos, a servir como devemos servir, a pregar como devemos pregar, a testemunhar. Tudo se resume no testemunho, mostrando às pessoas que graça é o que nos muda por inteiros. Pelo tempo que ainda vivermos, devemos ser diferentes, devemos ser iguais a Jesus. E eu quero encerrar esse congresso, esta minha palavra, essas minhas 3 palavras, desafiando você a voltar para casa. Estava tão bom aqui é tão bom, eu sei disso. Mas aqui não é a vida real, queridos. A vida real é hoje à noite você colocar a chave, talvez alguns amanhã, né, os que vão para mais longe, amanhã cedinho, botar a chave na porta da sua casa, do seu apartamento, e enfrentar a vida pela graça. Lembrando que a graça nos dá a chance de recomeçar quantas vezes forem necessárias, como foi com o apóstolo Pedro. A graça revela o jeito que Deus nos ama. E creia no amor de Deus por você, e nada muda isso. E por último, a graça nos move na direção de sermos iguais a Jesus. E pela graça isso é possível. Eu creio nisso. Que como a graça transformou Paulo no que ele é, transformou a sua atitude, transformou sua moral, transformou sua ética, transformou sua fé, transformou sua esperança. E Paulo agora lembrava da sua história sem culpa, sem dor, para revelar Cristo nele. E Paulo então toma uma decisão e ele diz isso aos coríntios: para que vocês também creiam naquilo que eu creio. E para que vocês também não deixem que esta pregação seja inútil. Portanto, em nome de Jesus, a minha oração é para que ao final deste congresso, voltando para a vida real, por tanto tempo quanto ainda Deus tem para nós, eu desejo a todos nós uma vida longa, ainda, e uma vida frutífera, abençoada, uma vida igual a Jesus. Se você deseja assumir comigo esse compromisso ao final deste congresso, de experimentar e viver plenamente a graça de Deus, vivê-la com firmeza, e ao sair daqui, tomar essa decisão de mostrar esta graça, procurando ser igual a Jesus, eu quero orar pela sua vida agora. E quero convidar você a se colocar de pé no lugar onde você está, assumindo o compromisso com Deus. Não é comigo, é com Deus. De sair deste lugar, voltar à sua vida real, enfrentar os seus problemas, os seus dilemas, as suas angústias, talvez os seus familiares também, e mostrar para eles que a graça tem transformado a sua vida, porque você descobriu que a graça dá a você a oportunidade de recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. A graça revela a você o jeito que Deus ama você. Isso não muda. As circunstâncias mudam, as pessoas à sua volta podem até mudar, mas você diz: Jesus me ama, e isso é o que me mantém firme. E por último, você está assumindo o compromisso de fazer com que a graça mude o seu jeito de ser. E você volta para casa com o compromisso de querer ser igual a Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estas vidas, esses corações que nesta manhã assumem contigo um compromisso
de tornarem a tua graça preciosa, de tornarem a tua graça válida, de tornarem a tua graça um milagre, que transforma, que preenche, que nos dá uma nova chance. Pai querido, que todos possam ver o testemunho de transformação que a tua graça vem operando em nós, dando-nos recomeços, revelando o teu amor por nós, mas principalmente mudando o nosso jeito de ser, para que cada vez sejamos menos nós mesmos, para sermos cada vez mais como Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo evangelho com que fomos alcançados. Ajuda-nos a viver com firmeza este evangelho, esta palavra. Ajuda-nos, como ajudaste ao apóstolo Paulo, a amadurecer, a crescer, a ensinar, a testemunhar, a sermos imitadores de Cristo aqui na terra. Fortalece-nos, Senhor, de tal maneira que, ao voltarmos para casa, firmes na preciosa graça de Jesus, possamos mostrar a todas as pessoas que vivem conosco que a graça nos tem transformado, que a graça nos tem moldado, que a graça nos mantém firmes e que nada nos abalará. Abençoa-nos, Senhor, pela graça de Jesus e no nome dele. Amém e amém. Que Deus abençoe você, querido. Muito obrigado pela oportunidade, pela sua atenção, pelo seu carinho nesses dias. Que Deus nos dê outras tantas oportunidades de nos vermos até estarmos juntos no céu com Jesus. Amém. Teremos então a saída das bandeiras ao som do hino à bandeira. Após a saída das bandeiras, o pastor Marcos Barão vai orar, terminando assim o Congresso Vida Radiante 2016. Desejamos a você que o Senhor o abençoe, que o Senhor o leve, que o Senhor o conserve na sua paz. Convidar aqui todos os nossos palestrantes quero convidar aqui na frente, que estiverem conosco, para nós orarmos juntos. Quero convidar toda a equipe de trabalho que estiver disponível do Centro de Juventude e Cultura Cristã. Nós agradecemos a cada um desses irmãos, a Sônia, a Aninha, filha do pastor Gilton, agradecemos a Edna. Quero aproveitar também para convidar aqui na frente, se aí estiver, a mãe do pastor Gilton e sua irmã, que aí está também, se puderem vir aqui na frente. Então venham aqui para nós orarmos juntos. Aquela jovem bonita ali, que ali está. Queremos agradecer a cada líder de caravana. Você que é líder de caravana, por favor, se você puder vir aqui agora, você é líder de caravana. Não vou chamar ninguém pelo nome, porque não temos nem condição de fazê-lo agora. Você é líder de caravana, vem aqui. Congresso Terceira Idade é a junção de vontades. A vontade de Deus e a vontade de Deus expressada em cada um de nós que trabalhamos, cada um de nós que ao longo do ano oramos, cada um de nós que nos esforçamos, nós desejamos, nós decidimos vir aqui, nós nos esforçamos por vir aqui e nós vamos persistir em vir enquanto Deus nos permitir. Nós louvamos a Deus por isto, pela vida deste homem de valor, o pastor Gilton. Mas vocês saibam que a vida deste homem de valor deve-se a esta jovem de valor que está do lado dele, né? Nós louvamos a Deus por esta vida. Família do pastor Gilton, peço novamente, coloquem a família dele nas suas orações, a irmã Edna, a Ana, o Luizinho,
Pastor Valdomiro, por favor, pode vir aqui. Já foi? Ok, muito bem. A gente louva a Deus por essa família preciosa do pastor Gilton, família abençoada e abençoadora. Louvamos a Deus pela vida dos nossos trabalhadores que trabalharam na área técnica, na filmagem, no som, a equipe deste hotel. Louvamos a Deus por eles, intercedamos em favor deles, para que aqueles que ainda não conhecem Jesus possam conhecer Jesus Cristo, o Salvador e o Senhor. Então coloque nas suas orações esses irmãos, aqueles que já viajaram, pastor Dejalmir com a irmã Claudiane ou Clausiane, 21 anos de casamento, ele viajou para encontrar-se com a sua amada, né? Então que ele tenha uma boa viagem até lá e possa celebrar os 21 anos de casamento. Oremos pelo preletor, pastor Purim, por sua família também, para que a Igreja Batista do Mério também prospere na sua liderança. Então vamos nesse momento orar ao Senhor nosso Deus. Deus bendito, te louvamos por estarmos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, porque este congresso enriqueceu a vida de todos nós. Te louvamos, ó Deus bendito, porque o Senhor usou poderosamente cada irmão que trabalhou, cada irmão que atuou. O Senhor usou poderosamente o pregador, o pastor Purim. Nós te louvamos porque o teu Santo Espírito tocou em cada coração. Rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, ó Deus bendito, o Centro de Juventude e Cultura Cristã, nos seus 25 anos, abençoa, ó Deus, o pastor Gilton, a sua liderança, abençoa a sua família, seus familiares, sua mãezinha querida que aqui está, a sua irmã também, abençoa, ó Deus bendito, esta equipe de colaboradores, de líderes de caravana, abençoa, ó Deus bendito, a cada irmão que atuou em cada área, para o sucesso deste congresso, que nós, ó Deus, entregamos ao Senhor quando marchamos em triunfo e o perfume de Jesus é exalado por todos os lugares, porque tu nos usas conforme o teu querer. Ó Deus, guarda-nos de todo o mal, leva-nos, ó Deus, em paz para os lares, para que encontremos os nossos queridos. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos em amor até a volta do Senhor Jesus, em nome de quem oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Vamos em paz, amigos e irmãos. Obrigado, Jocinei, Josiane, a equipe da música, a todos vocês.